Gente. Seja Bruna. bem-vinda, Bruna. Obrigado. Primeiramente, assim, obrigado pelo convite. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois. E aí depois eu falei, tô atingindo o mercado corporativo. E por eu ser da geração Y, eu fundei a Icknes Eventos. Icknes Eventos, que é a geração Y, tinha um Y bem grande, que é a minha geração, e Icknes em russo significava ação. Pegar o concept e dar vida pro storyboard. Então, o Animatic, ele é um render todo cinza, mas tem todo o movimento de câmera para a gente estudar a altura dos personagens, o movimento. E a gente pegava aquele Animatic e aplicava na atração da arquitetura no 3D. Então, porque eu não podia ver só o vídeo aqui na televisão. E eu sou muito feliz, porque eu sou quem eu sou e eu amo o que eu faço, sabe? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ArxiCast. E olha, se preparem, porque hoje o conteúdo é bombástico. É bombástico. Mas antes disso, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Deixa aqui principalmente a sua pergunta, o seu comentário. Ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. Ativa a notificação, compartilha, enfim. Nós estamos aqui para levar para vocês conteúdo, conhecimento e, essencialmente, educação sobre arquitetura cenográfica. E hoje, né, Bu, nós temos uma convidada Hoje especial. a nossa ilustre, global, Bruna Junqueira. Ai, muito bom. Seja bem-vinda, Bruna. A Bruna é fundadora e diretora criativa da Maze FX. Uma honra recebê-la aqui, Bruna. Seja muito bem-vinda, viu? E se a gente fala uma coisa, né? Se a arquitetura cenográfica é o corpo, adivinha só quem coloca a alma e traz a alma no que faz. Aqui. Ai, gente. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigado. Primeiramente, assim, obrigado pelo convite. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois. Foram meu primeiro contato na área de arquitetura, de eventos, né? Que legal, Bruna. E sempre quis trabalhar com vocês e estar aqui é um sonho para mim. E vocês estão, assim, tô adorando. Eu vi alguns podcasts e realmente está muito incrível. Que bom. Muito bom. Bem-vinda. Bru, pra gente começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Conta um pouco da sua trajetória, conta um pouco da sua história com a arquitetura, até onde você chegou, né? Sim. Eu acho que até para começar, tem que voltar da época de criança. Acho que até outras pessoas aqui veio mais desde criança. E assim, eu, por ser um garoto muito tímido, na época, eu gostava muito de desenhar labirinto. Né? Então, eu conversava com as pessoas, mas eu não tinha... Eu gaguejava, eu tinha essa... Assim, eu era muito tímido. E para isso eu gostava muito de desenhar labirinto. Então, era uma paixão que eu tinha labirinto. E aí eu comecei a transformar isso de uma forma de entreter. Então, de convidar as pessoas, de entreter. E daí, então, eu fui perdendo essa vergonha de estar ali. E meus pais, também percebendo isso, eles falaram, olha, por que você não faz uma festa aqui em casa? A minha casa era bem perto do colégio. Na época, até uma história engraçada, porque meus pais, eles falaram assim, não, vamos, cada um pede para trazer um refrigerante e tudo mais. Então, eu convidei, né, uma turma, foi 50, 60 alunos, isso com 13 para 14 anos. Quando eu fiz a festa bombou. E, assim, as pessoas gostaram muito. E, no final, eu tinha estoque de refrigerante pro ano inteiro. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que lucro, que né? legal. Você enxergou isso? E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar, e a segunda festa, então, se eu mudar... Quanto que custa refrigerante? 3, 4 reais? Então, se eu cobrar 3, 4 reais... E aí, então, foi minha história com o mercado, tanto de eventos e corporativo. Então, eu comecei como organizador de festas, né? E daí foi de então. Olha o negócio. Então, que legal. E a sensibilidade também de perceber. E até para poder voltar um pouquinho nessa questão do labirinto em si, eu era um garoto, muito confusa em relação ao meu gênero, né? Então... Por ter se embaralhado assim na minha mente de entender assim, poxa, mas eu gosto de menina, mas eu gosto de coisas de menina, mas o que eu sou e tudo mais. Então, assim, hoje eu sou uma mulher trans, mas na época eu não fazia ideia o que era isso. Então, assim, Nem se falava tanto, né, Bruna? Isso. Nem se falava. Nem se falava legal. sobre isso. Mas, e o labirinto foi uma maneira de eu me expressar, né? De entender e tentar achar o meu caminho ali, né? E desde então, eu comecei a fazer as festas. Aí, uma mãe passou na frente de umas festas minhas e falou, por que você não faz aniversário de 15 anos da minha filha? Isso com 14, 15 anos. Falei, tá bom. Cobrei um valor,
Comecei a fazer aniversário de 15 anos. Aí depois comecei a fazer casamento. Aí me chamaram para fazer um corporativo, isso com 15 para 16 anos. E aí, nesse nome, chamava Dark Night, que era Noites Escuras, o nome da minha primeira empresa, que era de DJs e tudo mais. E aí depois eu falei, tô atingindo o mercado corporativo. E por eu ser da geração Y, eu fundei a Icknes Eventos. Icknes Eventos, que é a geração Y, tinha um Y bem grande, que é a minha geração, e Icknes em russo significava ação. Então, eu já era bem criativa. Nossa, criativa empreendedora, né? Já estava enxergando. E aí, a Icknes foi o meu CNPJ, que eu tenho até hoje, né? Então, meus pais me anteciparam. Eu abri a CNPJ, comecei a entender o mercado corporativo e comecei a seguir. Só que era o mercado audiovisual. Continuando ali, aí veio uma crise, que é de 2007 a 2008. 2008. Veio uma crise pesada. Foi a minha primeira falência. Olha, Ótimo. vamos dar as mãos. Vamos dar as 2008, mãos. A Bruno, história você sendo não tem contada. noção. Porque eu acho importante. Que né? legal, é muito Porque legal falar sobre isso. Assim, até sobre educação, né? Na escola, por eu ser um garoto tímido, e assim, eu não participava nem dos alunos que eram CDFs, e nem dos bagunceiros. Então, é aquela pessoa ali intermediária. Então, eu não era uma boa aluna de tirar boas notas, mas eu comecei a ser uma pessoa que era influente na escola por poder fazer os eventos da escola. Então, eu acabei não terminando o terceiro ano na escola, porque eu já estava, quando eu tinha 16 para 17, 10 pessoas da escola já trabalhavam comigo. Então, eu andava com 2 celulares da escola por causa das festas. Então, os diretores eram bravos comigo, porque eu tinha uma Townerzinha, aquele de hot dog, e aí eu pegava as menininhas, que são as populares, e levava para outro colégio para fazer propaganda da minha festa. Então assim, essa história que é empreender na veia, né? Empreender na veia ali, né? E depois dessa crise que eu quebrei, né, em 2008 para 2009, eu queria mudar de ramo, né? E foi daí de então que eu vi um mapping no Museu do Ipiranga. Foi a primeira vez que eu vi um mapping. Foi seu primeiro contato. Que ano? 2008, 2009? 2008 para 2009. Foi um dos primeiros mappings aqui no Brasil. Assim, era um mapping no Museu do Ipiranga. Que legal. Que quando eu fui ver... Olha, gente, até arrepia tudo aqui. Porque, imagino. assim, E provavelmente era da... Não sei, da Casa Branca lá, como chama o pessoal? Essa empresa de map que a Visual Farm. Visual Farm. Era bem no início da Visual Farm. Provavelmente é Visual Farm, com o Alex. E é o que acontece assim, quando eu vi aquilo, o prédio, ele se desmoronando na minha frente, eu falei, não, mas calma, como assim? Tá desmoronando. E aí eu vi as coisas mudando de cor, eu falei, eu quero trabalhar isso pro resto da minha vida. Eu quero fazer isso assim. E na época, é muito engraçado, gente, porque, então, eu não tinha mais a empresa, né? Tava fazendo uma carreira solo. Aí, eu comecei a estudar, porque não tinha curso na época de... Hoje tem vários cursos de videomapping, de After Effects, de designers, mas não tinha, né? Na época, curso voltado para videomapping, né? Então, eu comecei aprendendo, imaginando a técnica, que é, bom, tem um projetor aqui, então, se eu fotografar ali, levar para o After, fazer as distorções, eu vou conseguir. E aí, eu fiz uma brincadeira em casa, peguei um quadro da minha mãe, apontei o projetor, escondi o projetor e animei. Peguei um vídeo já pronto, mas animei a água, mexi na árvore, coloquei um negocinho e deixei meio que a luz acesa e escondi o projetor. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu tava num evento... Muito legal. E aí me deram um negocinho assim, que eu achei que era pra dor de cabeça, e eu tô vendo alucinações, mãe. E assim, eu não sei, eu tenho um quadro se mexendo lá. Aí eu peguei minha mãe. Dessa mãe, gente, a mãe é demais, né? Não, a mãe. E levei lá pra sala. Quando ela viu, ela falou assim, meu Deus, eu também tomei esse negócio, você pegou? Porque eu também tô vendo. Então, aí quando eu falei, nossa, gente... É isso que eu quero trabalhar. Muito legal. Porque o mapping da onde começou, é entretenimento na raiz, funcionou, né? Você falou, nossa. Porque se funcionou com a minha mãe, vai funcionar com vai funcionar. Então, assim... Que legal. Até engraçado. A sua relação com a maquete começou por aí. Exatamente, então. é o que eu vou chegar agora. É o que acontece. O meu primeiro grande evento foi com a Gerdau. E foi com vocês. Que legal. Foi para 2010. A gente fez os cubos. Fizemos o cubo lá no galpão nas nosso. duas laterais, exatamente, né, Bruno? E aí o que acontece? Para poder provar que eu sabia fazer o mapping,
a minha mãe me ajudando aí, fez toda a maquetezinha de papelão ali e tal, fez a maquete, e aí eu projetei, e aí mostrei pra agência, mostrei pra vocês, aí Eu falou, lembro. nossa, eu acho que então essa pessoa sabe fazer, acho que vai rolar. Dona, eu vou Você te nunca falar, tinha eu- feito? Nunca tinha Eu lembro feito pro até corporativo. hoje. Eu só tinha feito no quadro da minha mãe. Então, eu lembro até hoje. A gente foi cobaia. Então, mas eu lembro, mas é bom assim, porque eu lembro Olha, gente, a mas é muito cena legal tá vindo na minha isso. cabeça. Eu também lembro até voltei hoje. lá atrás. no galpão que a gente Aham. tinha lá em São Bernardo, tudo assim, a gente montou. Eu A lembro maquete. vendo você agachada lá certinho, organizando as coisas. Aham. Falei, meu, mas que criança, né, meu? Tipo, beleza, né? Mas 20 e poucos anos. Não, tinha Eu cara de lembro 16, como se mais ou fosse menos. hoje também. E daí a gente conversou ainda, né? Eu falei, meu, o que é? E olha... Isso aqui e- vai entregar, né? Que Não, a gente- mas já tava ali. A gente projetando, tinha visto já em tava. Milão uma coisa muito Aham, parecida, aham. né? Muito Que legal. coisa, E aí, né? foi um dos grandes primeiros Legal. mappings que teve Foi. assim, no mercado corporativo. Já tiveram outros, mas assim, na época que eu sentia grandioso, que foi um boom, assim, foi um dos primeiros. Até para poder E deu explicar. super certo, Deu né? super certo. A técnica que a gente fez no local do evento, só para poder... Hoje tem softwares que você distorce todas as quinas, os pontos, faz as curvinhas de Bézier, então você consegue fazer o mapping. Na época não existia isso. Como que a gente fazia? A gente pegava o projetor, colocava, aí lá no projetor colocava uma escada, É tirava verdade. uma foto, pegava a foto do ângulo, levava pro After Effects, fazia todas as distorções, aí fazia um frame do vídeo, colocava lá. Ah, não encaixou. Aí fazia as marcações, tem que arrumar aqui. Aí a gente chegou a tirar 350 fotos 350 fotos. para poder acertar aquele mapping encaixado ali. Então, assim, foi um sucesso, eu lembro até hoje. E foi muito, foi um sucesso. foi muito incrível. Então, aí começou a minha história com a Vita Art, então, que foi a minha, depois da Iquines, né? Foi a empresa que começou essa situação, tanto mappings em corporativos e sociais. E em 2012, a gente começou a atender um cliente e eu separei a sociedade da Vitart e dei o início da fundação da Maze Effects. E a ideia da fundação da Maze Effects é ter uma gama de pessoas que vai agregando, ter especialistas, não generalistas. Ou seja, você não tem na época na Vitart, eu tinha uma pessoa, às vezes que fazia o fogo, a água, o 3D, o designer, o render e tudo mais. Então, é você ter múltiplos profissionais, que tem um especializado em fogo, um em água, um em modelagem, um em textura, que aí você soma isso no grupo e você tem uma entrega muito mais eficaz, né? Então, hoje a Vitart existe até hoje, né? Mas a Maze Effects veio com esse padrão. E para chancelar isso, o nosso primeiro cliente como marca foi Game of Thrones da HBO. Nossa. Então, para mim, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, tanto é que o logo da Maze no início, né? Ele era todo de pedra, que voltava com esses temas do Game of Thrones. E eu acompanhei Game of Thrones durante 9 anos. Então, a gente começou em São Paulo, num evento pequeno. Depois começamos a fazer aquele evento Latinoamérica, né? Do Brasil inteiro e da Latinoamérica. Depois a gente começou a fazer... A gente foi em Miami, fizemos um evento em Miami para HBO. E a gente começou a correr México, Chile. A gente começou a correr na América Latina. E aí que a gente começou a expandir. E ficar 100% nos eventos corporativos. E ficar 100% nos eventos corporativos. Então, aí a gente parou, na época, no início da Maze, a gente parou de fazer eventos sociais que a gente fazia, né? Que eu fazia. E ficamos 100% no corporativo. E foi até nessa época que a gente se atuou bastante juntos. Assim. Posso fazer... Apesar de você estar aí, eu acho que você tem que continuar nessa narrativa que está muito legal, mas eu preciso aproveitar e dar algumas pinceladas para o nosso público, que é um público que está aqui buscando conhecimento e está aqui para aprender. Quando você fala de multiprofissional, é a forma como você criou uma equipe multidisciplinar ou... É porque você tem, de fato, profissionais especialistas e não generalistas, mas que eles fazem só uma coisinha de um mesmo software, por exemplo. Para mim não ficou claro isso. O que acontece? Só para diferenciar. Quando a gente fala generalista, dentro do mercado de 3D, de VFX, de arte, a gente está falando que aquela pessoa ela faz um pouco de tudo. De softwares distintos. De softwares distintos. Então, ela faz desde ela pega a textura, faz a modelagem, anima a situação,
Aí ela faz o set de luz, aí renderiza no 3D, aí passa para o pós-produção, que é o After Effects, faz toda a pós, faz a cor, entrega o produto, faz o áudio, entrega o arquivo. O generalista, então, ele anda por todas as Ele etapas. anda por todas as etapas. É importante você ter alguns generalistas, mas ele não ser o foco da empresa. Porque quando você tem especialistas, né, você consegue ter uma pessoa que é especializada em modelagem. Então, ela vai modelar muito melhor e muito mais rápido que o generalista, porque ele tem várias habilidades. Perfeito. Então, hoje a gente tem o generalista, os especialistas, né? Poucos generalistas hoje, mais especialistas, mas a gente tem todo um processo que depois, mais para frente, eu vou contar esse processo em grandes trabalhos de filmes, cada etapa, porque é muito importante. Então, assim, o que eu acho? É como se fosse você ser um médico. Você se forma no médico. Geral, né? Clínico geral, sabe de tudo um pouco. Sabe tudo de um pouco, então é importante você saber todas as etapas. Mas eu acho legal aquilo que mais te dá carinho e amor, né? Dali, você se especializar. Então, você gosta mais de texturizar, modelar, você gosta de animar, porque existe uma animação que é de arquitetura, existe uma animação que é de personagem. Então, até são softwares distintos, são jeitos de pensar. Por exemplo, se você for para o lado de arquitetura, que vai, às vezes, fogo, água, vento, você tem que ter todo um estudo de física, né? E já nos personagens, você tem que entender o corpo humano. E ainda se for criaturas, você tem que imaginar como são essas criaturas imaginando os animais. É uma viagem. É uma viagem. Entra anatomia, entra fisiologia, até para você saber como que vai reagir corpo, que no nosso caso hoje, nas nossas ilustrações, não vem ao caso, né? Sim. Mas, para quem está aqui escutando a gente e querendo entender um pouco toda essa gama do ecossistema, quais são as possibilidades desse ecossistema de atuação, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito fascinante. Então, entendemos agora que essa questão da especialização tem muito a ver também com esses softwares e com todas as etapas desse processo para entregar pronto. E como é importante, né? Para ver, né? Quantos profissionais são necessários, né? E outra, uma coisa importante, assim, hoje, né? Os softwares de 3D, né, vou citar os principais, né? Que é 3D Max, Cinema 4D, aí tem o Houdini também, que são softwares, assim, maravilhosos. Só que eles são softwares caros, né? São softwares de 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares. Só que vem o Blender, que é um software gratuito, que é um software que tem vários cursos dele mesmo, ali, na aulinha. Então, assim, por exemplo, eu, Bruna, nunca estudei, eu nunca fui especialista no 3D. Mas o Blender, ele tem uma facilidade de você aprender, principalmente ser gratuito, você aprender um pouquinho, tudo que eu estou fazendo um curso de Blender. Olha que dica agora, legal, gente. Fiz de modelagem, tudo assim. O Blender é um software que ele é acessível nas máquinas, você não precisa ter uma super máquina. Você entra agora, blender.com, faz o download, entra no YouTube, Blender ali. Ainda tem coisas em inglês, mas se digitar português. E também, se você tiver uma IA, né, como um chat GTP da vida, você consegue interligar as dúvidas que você tem com a inteligência, com o YouTube, e você consegue aprender autodidática, assim, sabe? Incrível. E o Blender, normalmente, ele é gratuito, ele vem junto com qual? O Blender, ele é um software, é um Blender 3D, ele é um software que acopla todos os efeitos dentro dele. Aí ele tem vários plugins que fazem, por exemplo, coisas de fogo, coisas daquilo. Claro, ele não é o software grandioso da indústria, mas é um software é um software de entrada. Que resolveria... Mas, assim, tem filmes que foram feitos 100% com eles, que é incrível. Muito legal. E hoje, na empresa, a gente tem ele como fundamental, assim, sabe? Tirando o principal, quem sabe, né? Uma ferramenta, por mais simples que seja, mas tem um maior poder, né? De absorção e conhecimento, transforma aquilo num... E de alcance, para mais pessoas terem acesso, né? Maravilhoso, mas continua a sua história. Nós estamos aí no Maze, estávamos te ajudando. Lá em 2012, a Maze, aí você veio... Sim, e aí o que acontece? E aí, a Maze foi fizemos eventos, então, em 2013, já fizemos um evento em Miami, para HBO, e a Maze começou fazendo os corporativos, então a gente fazia bastante corporativo, bastante esses eventos. E uma das coisas muito legais, até que foi o nosso primeiro contato com a Apple, a gente tinha uma sala para poder fazer um mapping. Então, era um mapping 360. E o dragão, ele tinha que voar
por toda a sala. Então, é uma animação. A gente usou 12 projetores na época. E na época, gente, eu só conseguia fazer 6 saídas de vídeo. E lá a gente tinha 12 saídas de vídeo. Então, Bruna, porque eu era a criativa e também era a que cuidava do processamento. Eu era a que operava o sistema. Então, eu fiquei pensando, gente, essa história é engraçada. Eu fiquei pensando, gente, e agora? Adoro. Como é que eu vou ligar? Porque o dragão vem voando aqui. Você tem que Aí eu tenho que conectar correr. essa outra tela aqui. E aí, o que acontece? Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Porque não tem... E porque na época não tinha essa coisa de você procurar na internet, então você tinha que se virar com as coisas. Eu tava assim, tudo, aí eu fui no banheiro e tal, aí eu dei a descarga. Quando eu dei a descarga, gente, é engraçado, tá? Quando eu dei a descarga, eu percebi que tem o botão que é uma descarguinha e um botão que solta uma descargona. Isso. E aí eu olhei para aquilo assim, soltei um pouquinho, puxei o negócio da tampinha, e aí eu vi que ele tem 2 saidinhas. Aí eu peguei, tirei aquele negocinho, levei pro teclado, a gente começou a fazer um suportezinho. É bem engraçado. Aí eu peguei 2 máquinas. Não façam isso em casa. Não roubam a fora- válvula do lugar do evento. Não é legal. Não é legal, não é legal. Não é legal. Mas depois eu falei, gente, porque... enfim, porque eu tava fazendo assim, quando a cliente vinha fazer o teste, vamos lá. 1, 2, 3, tá. Porque como eu era DJ, né? Tem essa situação também. Eu fui muito tempo DJ ali nessa fase do começo. Então, era 1, 2, 3, tum, aí o dragão voava. 1, 2, 3, tum, o dragão voava. Aí o cliente, não, perfeito, tá aprovado. Só que eu falei, gente, agora eu não posso ficar fazendo isso por essa vida. São 15 conteúdos aqui, como é que eu vou ficar? E outra, se eu errar um frame, o dragão vai... Clic. E aí eu pensei, eu preciso acionar 2 botões ao mesmo tempo de uma forma. Então, eu virei o teclado, virei outro teclado, mapeei os 2 botões, aí fiz um encaixezinho. E quando eu apertava um, que apertava os 2. E foi perfeito. Gente, foi perfeito. E assim, e aí eu comecei a usar isso em outros eventos, só que eu vendia como uma mega sistema. Eu falei, não, gente, eu tenho um sistema aqui. Ainda bem que eu já tô em outra época, hoje eu tenho um sistema bom, mas na época, eu tô falando, gente, isso em 2013 para 14. Incrível. Mas... Incrível. Entendeu? Se você ver, não tinha esses hardware, esses softwares. Na época não existia nem o Resolume Arena, que é um software de mapeamento que todo o Brasil inteiro usa, o mercado usa. E na época não existia. Então, assim, era muito arcaico. Era muito... Gente, era analógico, analógico, quase, assim. né? Quem descobriu, Mas é uma... E aí, fazendo até aqui uma analogia com o que você usou, né? De generalista e especialista, é uma visão muito generalista, Exato, né? é uma visão de também generalista. olhar ali para o aparelhinho, para descarga e entender É e já desespero fazer. também, tá? Mas eu vou falar, o pouco assim, o pouco e o muito, né? Que a gente já esteve muitas vezes juntos. Daí, uma vez, não, vem aqui pra Maze e tudo, daí eu fui lá na Maze. Aí cheguei lá, a gente tava fazendo o do RH. HSM. Não, Era esse- HSM? não, 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 Conar. 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 Verdade. Aí você vê aquela maquete. Aí tem a história das maquetes também. Maior legal. Daí eu cheguei lá, assim, porque eu não sei, a gente vai tão, né, despretensioso assim, daí eu cheguei, daí a gente entrou na As empresa. maquetes. Daí, não é nem Não? sobre isso. Daí eu fui entrando, né? Daí Bruno, não, vem aqui e tal, não sei o quê. Daí tinha os armários assim, tudo. Daí, nada a ver, né? Mas, daí eu fiquei olhando assim, eu falei, tinha eu não sei se era argentino, Era um gringo uruguaio, lá, latino, né? Venezuelano. venezuelano também, que era da equipe e tudo. Mas o que me chamou a atenção, olha, Aham. nada a ver, olha, agora vai até cair. Daí tinha um monte de cortina Rolon, assim, um monte de cortina Rolon. Eu lembro Eu tô disso. falando Sei, dessas sei, sei. confusões Você contando que isso. a Bruna tá falando. E daí eu fui, a gente fez, desenvolveu Aham. tudo, mas eu não aguentei. Eu falei, o que tá acontecendo? Não é porque tanta cortina Rolon pra todo lado. Não, é que eu e meu pai, a gente vai em leilão e a gente arremata lote. Mas daí eu falei, não, porque eu fiquei imaginando, na época eu falei, não, eles estão fazendo alguma coisa, automação, tem coisa aqui, que é isso, né? Você queria Daí- saber de a gente esse tem- Não, mas só projeto. pra saber, né? Porque, A gente meu, até tem hoje isso, tem lá, só que eu falei, gente, eu não consegui vender tudo isso não. eu falo, né, que era um Era negócio... muitas. Era um Mas negócio- era um negócio paralelo? assim, eu acho. É paralelo, né? paralelo. Porque... Inquieta. Mas por quê? É porque ia arrematar as coisas, eu acho que para fazer os Aham. equipamentos que precisava, tinha que construía.
as máquinas, as coisas, não era assim, não Fascinante, existia, né? Gente, Isso aí, vocês fascinante. nasceram dessa, eu acho que seu pai nasceu dessa área, eu acho, que você veio junto, pai, né? O meu pai, ele também empreendeu desde pequeno na área de imagino. informática. E aí ele Então, tá comigo há 11 anos. Tem na essa veia, influência né? aí Meu também. pai e minha mãe trabalham comigo, né? Então, a minha mãe, ela cuida de toda a estrutura do prédio da Maze e tudo. Ela é a mais humana, assim. A mãezona da empresa. Aham. E meu pai, ele é o visionário, assim, também. Então, ele cuida tanto da logística, de compras, que é muito detalhe compras. Sim. E eles sempre me apoiaram, né? Desde a época de criança até hoje. Então, é importante ter um apoio. Eu lembro que na época que a gente foi lá Isso e eu é vi tudo todos, que você na vida. apresentou todas as maquetes, era seu pai que estava fazendo as maquetes Aham. junto com você, Sim, não era, Bruna, sim. pelo que eu lembro? Eu sempre... Era Te- familiar, era familiar. Era, né? Tinha sempre Tinha um uma... tio também que me ajudava Tinha com... um tio, eu Porque lembro. na que época não era- existia impressora 3D, a gente fazia com madeira mesmo, então pegava as É. medidas, fazia a celeria, fazia as maquetezinhas. Até essa história da maquete é importante porque as pessoas... O mapping era uma coisa muito nova. Nova. E tinha muita gente também falando que fazia mapping e muito ruim. Então, como é que eu provava, antes da pessoa me contratar, que eu sabia fazer e fazia bem? Então, eu fazia essas maquetes. Antes da pessoa me contratar. Então, a pessoa chegava lá, eu já tinha a maquete pronta, mostrava e tudo. Então, eu ganhei várias concorrências. Eu ganhei até o Natal do Bradesco, que estava 7 anos com uma outra agência. Eu lembro até hoje, o dia que eu apresentei, assim, ó, pro diretor de marketing do Bradesco. Eu ainda coloquei num pano, assim, né? Quando eu tirei, assim, Ai, que legal. aquele palácio de Curitiba, De cristal? Não, Palácio de cristal ou de arame? o das janelas. todas. Esqueci o nome. Palácio da Avenida. Ah, tá bom, onde faz Palácio da o Avenida. O coral. Natal. E aí, quando ele vê... Só que já era impressora 3D, né? Aí você vê todo o map ali, tudo bonitinho. E a maravilhoso. gente fez uma historinha de 2 minutos, a gente ganhou a concorrência. Mas uma coisa que é engraçada, até nessa mesma época... Nossa, eu lembro até hoje, assim. Foi uma agência, né? E aí eu tinha uma sala de vidro. Na sala eu tinha colocado uma película de projeção. E naquela época não existia sensor ainda de toque, né? Só que eu queria vender esses mapeamentos com coreografias sincronizadas. Na época era muito difícil as pessoas quererem comprar isso. Isso foi muito engraçado. E quando eu entrei na sala e falei, gente, eu quero apresentar um produto novo, uma tecnologia que a gente está trazendo, assim, assado e tal. E aí começou a projetar um holograma ali no vidro. Aí eu chegava no vidro, apertava o botão, e fazia assim, ó. Vum. Aí a animação saía e o negócio ia pra cá. E a pessoa, meu Deus do céu, isso aqui... E eu comecei a fazer várias apresentações. Ele falou, não, mas eu posso testar? Eu falei, pode. Aí ele foi, apertava, saiu o vídeo. Apertava, saiu o vídeo. Apertava, saiu o vídeo. Ele falou, nossa, mas não dá pra ver onde que é essa membrana, de onde que é? Eu falei, não, é um produto muito específico, eu trouxe assim, tal. Ele falou, não, então vamos fazer. Aí a gente montou todo o roteiro do evento, colocou o negócio onde o ia tocar. E aí eu falei, aí quando acabou, eu falei, ó, eu vou te contar a verdade, tá? Toca de novo. Tum. Agora, olha direto no vídeo. Tem um carinha lá no fundo. Apertando o botão. Com o botão assim, porque eu falei, gente, mas é isso. Meu. Quer dizer, você já vendia magia, Vendia né, magia. Bruna? Porque o teatro é isso, né? É isso. O teatro, ele é essa magia pura humana, né? Então, É. como... não existia tecnologia mesmo, sabe? Mas eu acho que eu falei, a gente pode aplicar isso no evento, porque da mesma forma que deu certo na reunião inteira, uma reunião de 1 hora, e não Vai falhou dar nenhuma certo vez, com o visitante vai dar do certo evento. lá, porque Vai estar 10 lá. ele tá bem treinado, Mas isso é uma história muito Ai, engraçada, gente, gente. maravilhoso, mas vamos continuar, tem muito legal. Bastidores, né? É que na época eu não ia contar isso pra pessoa, mas agora eu posso contar, faz bastante tempo. Nossa, mas é muito legal, é fascinante a gente entender toda a jornada, né? Porque... Exato. E não é à toa, é muito risco também, né, Bruno? É Se muito colocar risco. num lugar de muito risco, mas se desafiar, Sim. Eu assim, eu tenho uma patidão, assim, por ter essas coisas que ninguém faz, meu, isso é impossível. Eu fico... Parece alguém que eu conheço. E eu quero tentar fazer. Então, Legal. eu acho assim, é bom... Até um exemplo legal, né? Em 2015 para 2016, a agência tinha vendido uma ideia para o Game of Thrones, né? Na Comic Con. Até foi nossa grande entrada triunfal na Comic Con. Que eles queriam fazer uma abertura de Game of Thrones em holografia. E aí eles fizeram todo um 3D e apresentaram, e a HBO comprou a ideia de fazer aquela intro toda em holografia.
E aí eles trouxeram pra gente, nossa, Bruno, eu falei, gente, mas não existe holograma? Como é que vocês querem fazer? Não, coloca uma tela. Eu falei, não, mas a tela vai ficar uma tela, não vai criar, né? Não. E na época eu tava muito forte nas impressoras 3D. Então, o que a gente fez? A gente pegou a abertura e começamos a imprimir todos os prédios em 3D, e construímos uma maquete gigante da intro do Game of Thrones. E a gente fez, a primeira vez, uma técnica que a gente chama de mapping tridimensional, onde a gente mapeia todas as distorções e o plano. Então, assim, na época já existia software. Só que, lembra a história da Gerdau, da fotografia do ângulo do projetor? Então, eu usei esse pensamento do ângulo do projetor, porque se era possível naquela época, se eu estou fazendo nesse ângulo aqui, por exemplo, a gente tem esse copo. Então, eu estou com um projetor nesse ângulo, aí eu estou com outro projetor nesse ângulo. E se eu fizer exatamente a distorção do 3D, pensando aqui, então, aquela técnica de fotografia me fez pensar de fazer a mesma técnica, só que no 3D. Então, é como se fosse eu colocasse uma câmera aqui e renderizasse a partir daqui. E eu já trazia o conteúdo distorcido, depois só fazia as emendas. Então, a gente fez a maquete de Game of Thrones, Que foi um legal. sucesso. A agência ganhou como o stand mais diferenciado em 2016. Aí eles levaram para a Argentina, levaram para o México, levaram para Miami, a mesma maquete. Então, a gente fez ela... A Maze indo junto. A Maze indo junto ali. Então, foi um mega aprendizado ali, fazendo em 3 dimensões, né? E muito risco de falar que vai. Isso me dá um desespero, mas me dá uma gastura, porque o Bueno também é muito assim. Sim. Mas nunca fez, nunca experimentou. Não, então, é essa a nossa grande oportunidade. Então, até porque a gente não tem muito tempo, normalmente, de ter um laboratório para experimentar, para chegar à demanda, né? A gente vai se desafiando com a demanda, né? Então, mas a oportunidade eu acho que é isso que tem, faz né? a gente chegar até aqui, né? Bru, nós estamos em 2016, mais ou menos. Eu gostaria muito de chegar no momento da Maze de hoje e principalmente esse seu novo negócio. Sim. Dos parques temáticos, que é uma área que a gente tem total fascínio. Sim. Aliás, a gente gosta muito de se inspirar em parques temáticos para poder tentar levar o máximo entretenimento, imersão e experiências para os eventos corporativos através da arquitetura cenográfica. Mas, especificamente, quando a gente fala com os nossos alunos ou quem está interessado no conteúdo sobre parques temáticos, parece uma coisa muito fechada. A gente não consegue achar direcionamentos. E você está envolvido com isso desde 2020, mais ou menos? 2019. Conta um pouco para todos nós isso. Para continuar, assim, quando eu fiz esse do Game of Thrones, eu vivi, falei, meu, que legal, e tinha o lance da fila, as pessoas vindo, tudo, falei, nossa, entretenimento puro, né, diferente dos corporativos. Então, eu comecei a fazer várias XP, até em 2017 para 2018, eu fiz a Expo Cristã, a maior feira evangélica, que tinha um ator que batia o cajado, o Mar Vermelho abria, assim, foi a primeira vez que eu fiz um conteúdo em perspectiva forçada em 2018, 17 para 18. Então, assim, eu comecei a entender que eu gostava das pessoas experimentando ali na vivência o conteúdo. Maravilhoso. Né? Com isso, eu fiz um projeto para o Tim Burton, que foi incrível, ele adorou, foi um sucesso, que foi um mapping do desenho dele. Aí viram o mapping, e aí me chamaram para fazer o musical da Cinderela, em 2017 para 2018. Foi um sucesso, me Pegava Fogo no Dragão. Aí eu fiz vários musicais, né? Fiz depois Peter Pan, fiz Madagascar com a DreamWorks, aí fiz Noviça Rebelde, fiz Fantástica Fábrica de Chocolate, Beetlejuice. Só que, em 2019 para 2020, eu tenho uma filhinha que tem 8 anos, e na época estava com 2, 3, e eu tinha ido com a Disney para ela. Eu falei, meu, que mundo encantador, que coisa atemporal, é uma coisa que eu não quero sair mais daqui, que fantasia. Nossa, então eu me apaixonei, assim como eu tinha me apaixonado por mapping. Lá naquele passado por parques temáticos. Eu falei, eu quero entrar. É aquilo que você falou. Era muito fechado. Eu falei, só de eventos. Aí eu comecei, então vou tentar ir num evento, né? Fui no evento, mas eu falei com fulano, mas ninguém dava abertura. Ninguém conta. Não. Aí eu comecei a fazer vários eventos, assim, mas tudo bem, mas o que você já fez? Não, eu fiz Game of Thrones, fiz musical, mas o que você fez de parque? Eu não fiz ainda. Tô tentando fazer. Tava sempre no conteúdo, né? Exato. Mas é um conteúdo que já era imersivo, Já era mega imersivo, já era puro. entretenimento. Mas é um mercado bem fechado, aquilo que você falou. Até que, quando veio a pandemia, eu tive uma oportunidade
de fazer um parque temático, né? Então, eu estava com esse desejo e sonho de parque temático. Já a Maze já era muito conhecida, tanto internacionalmente. A gente também operou em Portugal, estava bombando. A gente operava em Dubai e atendendo a Arábia Saudita. Então, a gente fez grandes eventos para eles. Então, a gente estava num crescimento muito grandioso. Veio a pandemia, então, né, morreu tudo. Assim derreteu, né? Então, mas em 22 você estava lá também, que a gente se conversou lá em Dubai. Sim. Aí o que acontece? Eu fui para 2 mercados. Um que era o mercado de live marketing, ai, gente, eu esqueci. Corporativo. Não, até esqueci o nome agora, de não câmera. É live marketing? Não, live marketing. De online. Online, transmissão online. Esses eventos, transmissão online. Transmissão até online, eu é verdade, esqueci, verdade, mas é isso, verdade, na pandemia era isso. Isso e Evento online. parque temático, né? Então, assim, aí eu tive a oportunidade de criar o Via Nova, que Via Nova, ele é um parque voltado com o tema do espaço, né? Então, viajantes do espaço, né? E foi no Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera. Era um percurso de 7 metros quadrados. Então, a Maze foi idealizadora, criadora, tanto do storytelling, do roteiro, do nome. Eu fui a diretora criativa, então foi a primeira visão como uma diretora mesmo. Desde a história, desde a arquitetura. E eu me apaixonei, gente. Eu falei assim, gente, porque o Via Nova, ele tinha um lado muito forte de educação, de educar, né? Então, por exemplo, a minha filha, ela saía de lá, ela sabia quais são os planetas, ela sabia como que um foguete se lançava para o espaço, qual que era o cálculo, quantos... Então, a gente fazia muitos comparativos entre o foguete subir, né, e quanto tempo demora, tudo. E o que é bacana? A personagem principal é a Madame Dumont, que ela é uma cadeirante. Então, tinha todo um aspecto para PCD, assim, muito forte dentro do projeto. E ela inventou o Via Nova, que o Via Nova é um motor de fusão nuclear, né? Então, Via Nova é veículo intergaláctico aeroespacial. E Nova é uma partícula de fusão nuclear que acoplava no motor e fazia essas viagens intergalácticas. Então, Via Nova, a gente chama que é um projeto de edutainment. Ele educa e entreter ao mesmo tempo. Então, Edutrenimento. Olha que legal essa definição, gente. E aí, muito legal. E aí eu comecei eu sempre fui uma pessoa muito corporativa, de crescer a empresa, de ter volume, de ter expansão. E aí, na pandemia, o meu propósito tinha mudado. Meu propósito, eu falei, o que eu estou fazendo com o propósito da minha vida, além de fazer grandes projetos para grandes marcas, para grandes projetos ali. E aí o Via Nova me propôs isso, né? Nossa, então assim, com esse projeto de edutainment que estou educando e entretendo, eu posso transformar nossas crianças aqui do futuro, querer ser astronauta aqui do Brasil, né? Porque elas vão ter essas curiosidades do foguete, de lançar. Porque se você analisar... São estímulos. Se você analisar, o Via Nova ele é todo nacionalizado, né? Como se fosse a Madame Dumont, é como se fosse uma Elon Musk brasileira, né? Digamos assim. E ela é uma inventora, criativa e tudo mais. E o que acontece? As crianças, elas podem ver que para ser astronauta não precisa ir lá nos Estados Unidos. Pode ser que nessa imaginação que eu estou criando, né? Dela, desse lugar mágico, ela pode ser astronauta aqui no Brasil, assim, sabe? Então, foi o meu foco do projeto, né? Então, de levar crianças, de ter educação. Aproximar com essa possibilidade, e foi um sucesso. né, Bruna? E aí que veio o pessoal do parque, o pessoal da IAPA, de grandes feiras, viram e falaram, meu Deus do céu, gente, que é isso? Porque era muito imersivo, né? Ele tinha uma história, parecia um parque da Disney mesmo, assim, de verdade. E aí que eu fui chamada para fazer o Parque da Mônica em Gramado. Então, eu acompanhei desde a parte da obra com a MSP, né, com a turma da Mônica. Então, foram 2 anos de projeto. Então, a Maze era responsável por toda a tecnologia do parque, né? São 20 e poucas atrações que tinham tecnologia. E alguns conteúdos eram próprios da MSP, mas alguns conteúdos mais imersivos eram da Maze. Então, eu aprendi muito como que lidar com a arquitetura. Aí já tem o espaço envolvido também no seu conteúdo. Já tem o espaço envolvido. Por quê? Eu fazia várias reuniões com vários arquitetos pensando em obra, pensando em física e pensando coisas que se tornariam atemporal. Coisas que tem que durar 10, 15 anos, 20 anos, sabe? Então, são atrações que você tem que pensar que o conteúdo, ele não pode ser uma coisa de momento ali, ele tem que ser atemporal. E o cenário, o pensamento,
a estrutura para o PSD, né? Então, a MSP me ensinou muito sobre como pensar para esse público, o tipo de rampa, a inclinação que tem que ser. É o lugar que a gente fala da arquitetura cenográfica que não está vinculada com o efêmero, né? Ela não tem data para ser desmontada, né? Exato. Mas é uma área de atuação extremamente rica para a arquitetura, né, Sim, Bru? sim, sim. É uma possibilidade de atuação para quem quiser Uhum. fazer esse tipo de carreira. E aí a gente inaugurou o Parque 22, eu acho, 22, 2 anos, né? E foi incrível, foi um sucesso, né? A cliente, a dona do parque, amou, né? E a gente ficou famosa no mercado. Então a gente chegava nas feiras agora, vamos querer fazer, então foi meio que uma procura. Então desde então a gente tem fazendo vários parques. Então a gente já estamos pro 3º parque com o Grupo Tauá agora. Então a gente fez o de Alexandre, o parque aquático, 5.000 metros. Então a Maze projetou o parque, que é pensar nas piscinas, no toboágua. Então, a gente conversou com os turcos que fabricam os toboáguas. A colorização, o design, como que se comporta o vídeo, o efeito da água, a experiência do visitante, sabe? Estamos indo para o 3º parque, então estamos criando agora o João Pessoa para eles, que está muito legal. Tá legal? Tá A muito gente quer ir lá legal. visitar. Queremos muito. E estamos refazendo uma atração para eles em Belo Horizonte também, que é bem bacana. Então, a gente também fez o parque de terror da Warner, que era muito legal. Esse parque do terror da Aonde Warner... é o da Warner? Então, ele foi itinerante. Ah, foi itinerante? Foi itinerante. Ele aconteceu também nesse meado de 2022. E o que era legal? Foi no Shopping Vila Lobos, né, numa área de 3.000 e poucos metros quadrados. E era uma cenografia muito surreal, muito boa. E tinha uns monstros e tinha uma tecnologia muito bacana. Então, vou dar um exemplo de uma tecnologia que a gente fazia. Voltando para essa situação da descarga, né? A gente tinha uma sala como essa aqui. Aí tinha um armário ali que tinha uma caixinha de som dentro. Aí tinha um outro lugarzinho escondido, que tinha uma outra caixinha. Aí tinha alguns monstros escondidos, só que uma sala escura e com uma luzinha. O que a gente fez? Então, a gente fez um som 7.1, analógico mesmo. Então, alguém via, batia a palma. Alguém via, batia a palma. Alguém via, batia a palma. E na hora que o monstro batia a palma, de verdade, a gente fez como se fosse aqueles pedal de bateria. A gente fez um pedal de bateria que ele acionava e ligava uma luz em cima dele. Então, ele mesmo acionava a luz e fazia a palma e disparava e dava o susto. Então, foi uma coisa que a gente começou a pensar de como ter disparos que sejam rápidos, pensando nessas questões dos teatros, né? Que dá o efeito. Gente, foi muito legal, porque... Controlada, porque ele que sabia... Ele que sabia o momento do susto. Porque se o técnico tá lá, ele não vai saber a hora que vai dar o play, vai dar ali... Então, foi muito bacana essa experiência com um parque de terror. E mais uma vez analógico, né? Então, pensamento... Eu tenho muito... E assim, nos parques, o que eu percebi? O mercado de parques é diferente do mercado de eventos. Então, eu tentei implementar coisas que eu aprendi em eventos, coisas que eu aprendi em musical, tentei levar para o parque. Quando chegava lá no parque, eu falei, não, a gente não tem esse dinheiro. Tipo assim, porque o parque tem que comprar todo o equipamento. Então, por exemplo, isso aqui é o ideal para o evento, vai custar 10 milhões. Não, mas eu tenho 2, 3. Eu falei, gente, agora? O que eu vou fazer? E eu tinha que me reinventar nos parques e pensar em coisas que era analógicas. Não tão digitais. E não perde o efeito, né? Não tão tecnológicas. A gente denomina essa forma que a gente, né? Porque a gente também acaba viajando, vendo, né? E que a gente fala que a gente precisa trazer o nosso tema é a tecla SAP. Para traduzir no nosso mercado e fazer dentro das nossas condições. Aquilo que nós vimos lá. Só que lá, né? Quando a gente está dentro de uma imersão, em qualquer lugar, né, mundo afora, é feito como tem que ser feito, né? Milhões. Sim. E aqui a gente tem que fazer... Principalmente numa Expo Mundial, que é onde a gente sempre consegue fazer essa releitura, né? Eu acho que essa é a criatividade que mora em nós. Nós, vamos supor, brasileiros, né? Que a gente precisa trazer. É muita criatividade, né? E jogo de cintura, né? E o analógico, deixa eu fazer uma pergunta em cima dessa sua última fala. Dos parques, que aí você passou a desenvolver projetos para Tauá, para Warner. Descreve um pouquinho, Bruna, só para a gente ter aqui um pouco mais ilustrado para quem tem vontade de entrar nessa área, que perfil de profissionais que compõem uma equipe para pensar num parque? Sim. Hoje, na área que eu atuo, dentro dos parques, eu atuo em 3 pilares, que é o pilar da arquitetura de projeto. Então, hoje a Maze tem uma equipe de arquitetura
São 11 arquitetos incríveis, desde conceituais, aí projetistas mesmo, que faz os projetos executivos, né? Então, e aí do lado, então é uma sala que tem os arquitetos, e do outro lado é a sala dos VFX, dos artistas, né? Que são desde modeladores, animadores, a VFX, pós-produção e colorização. E aí tem a área técnica também, que fica no andar de baixo. Então, a gente tem um galpão que a gente faz essas pré-montagens, né? Então, tem essas 3 situações. Mas dentro da área da arquitetura, no começo do início do projeto da Maze, né? Porque antes era a Maze FX, aí eu fundei a Maze Parques, pensando de criar esse projeto de parques. E a gente começou a fazer o Via Nova 2. E na época eu decidi projetar o parque inteiro sozinha, dentro de casa. E quando eu comecei a contratar os arquitetos, eu percebi que eles manjam de eventos, né? E de construção de apartamento e tudo Opção mais. civil tradicional, E né? eu falei, gente, e agora, né? Mas eu vou construir parque, Essa é né? a nossa dúvida, inclusive acho que é a E aí nossa o que dúvida. acontece? Em 2022, eu fui na Expo Dubai, que inclusive a gente se encontrou. E eu fiquei 11 dias. E eu entrei em 70 e poucos estandes. E eu vi várias técnicas. Por exemplo, você pegar um projetor, muito caro. E em vez de ter aquela lente que é cara, eles pegaram um ferrinho, colocaram um espelho e bateram. E falei, cara, ficou perfeito. E eu comecei a ver várias técnicas que eles usavam dali. E na Maze, eu comecei a perceber, gente, eu preciso ter fãs de parque, que já viajaram, que conhecem muito o parque. Que legal. E aí, eu comecei a juntar fãs de parque e arquitetura, né? E hoje a gente chama que a Maze tem um time de parquitetura, que é parqueiros com arquiteturas, né? Então... Ai, adorei isso, gente. Vocês estão ouvindo tudo isso? Assiste de novo, vai. Exato. Então, assim, é um... então, assim, hoje, por exemplo, a própria Cacau Show, né? O Ale, eu conheci ele há 2 anos, quando ele começou a ideia do projeto do parque, o que ele fez? Ele pegou, ele tem uns arquitetos muito bons, só que ele pegou a Rap Fan, que são os meninos que são assim, eles viajaram o mundo inteiro, tem um canal incrível, e trouxe ele para dentro. Então, são os caras mais fãs de parque. Então, ele já fez isso há 2 anos atrás, assim, sabe? Para construir o parque dele. Então, assim, eles têm o fã de parque, tem os grandes arquitetos e tem, né, o recurso, as situações ali. Mas, então, esse foi o caminho que a Maze tomou no começo, sabe? Então, porque quem é parqueiro ama muito o parque. Ama muito, sabe a montanha-russa, sabe o pré-show, sabe o que é a atração da China. Então, e eu sou uma pessoa parqueira. Então, eu amo parque, eu amo ir no parque, né? E desde 2022 eu vou na IAPA Celebration, que é a maior feira internacional de parques temáticos. Ela que acontece se reúne aonde? em Orlando. Já vou querer. Vocês são convidados em novembro, eu vou estar lá. Já podemos ir juntos, já apresento para vocês. E o que acontece, assim, eu fiz o Via Nova 2, de 2022 para 2023, no Rio Centro, 5 mil metros quadrados, foi incrível, a cenografia, tudo mais. E depois eu fui nesse evento da IAPA e tinha uma premiação do melhor produto de entretenimento do Brasil. E a Maze Effects ganhou com o Via Nova o melhor produto. Então, a Maze tomou... Eu nunca tinha ganhado um prêmio na vida, gente. Eu sempre sonhei ganhar os prêmios de evento, nunca ganhei nenhum. E às vezes eu vejo vocês lá com um monte de troféu. Eu falei, gente do céu. Mas foi logo ganhar lá na IAPA. E aí eu ganhei esse evento, que é um evento do Maurício de Souza, né? Que é uma premiação, então um troféuzinho do Maurício de Souza. Então é bem bonitinho. E aí a Maze ficou conhecida como que tinha o melhor produto de entretenimento do Brasil, que era itinerante, que era o Via Nova. E aí eu comecei ainda mais crescer esse mercado de parques que a gente tem. E hoje a gente está envolvido em um grande projeto, que é o Parque dos Smurfs, que estreia agora em setembro, Vila dos Smurfs. Aonde? Já pode? Onde vai ser? Então, falar? Posso contar. Pode. Não, e eu já posso contar até algumas atrações, sabe? Porque eles já divulgaram. Que incrível! E aí eu vou contar também como que a gente trabalhou com os Smurfs, né? Dentro desses processos dentro da empresa, né? Mas o Vila dos Smurfs inaugura agora em setembro, na Saúde, ali na Saúde. E ele tem 5 mil metros quadrados, 17 atrações. E assim, gente... Eu já fui muito parque aqui no Brasil, mas eu nunca vi um parque que ele é cenografado assim no banheiro, no negócio, olha para baixo, é muito primeiro mundo mesmo, de primeiro mundo.
O projeto não foi nosso que fizemos, foi do time dos Smurfs que fez o projeto de arquitetura. Mas a Maze, com esse projeto, pegou e cuidou de toda a parte da tecnologia, toda a parte da iluminação, toda a parte do pensamento do som e toda a parte de conteúdo. Que demais! Os Smurfs vem em setembro, então. Vamos fazer uma turnê Uma agora. turnê lá, né? Para entender. Sim. De repente é legal fazer um estudo de caso, né, Bruna? E é engraçado que o Ricardo, que é o dono do parque, ele era do mercado de musical. Né? Então, ele tem muito... É a primeira vez que ele está construindo o parque. E por ele não ser parqueiro, foi até bom. Porque parqueiro quer economizar nos mínimos centavos. E ele é uma pessoa que é detalhista demais. Gente, ele contratou as 3 maiores empresas de cenografia do Brasil, que é voltada para o mercado de parques, para fazer os Smurfs, que uma só não conseguiria fazer. Para vocês terem uma noção o quanto cenográfico é, né, o projeto. E a Maze, a gente ficou com um coração, assim, que é a alma do parque, modéstia à parte falando, que é os Smurfs, as animações dos Smurfs. Então, a gente recebeu, eu lembro até, a gente recebeu 8 personagens, sem animado, sem nada, e assim... Teve que dar vida... E a gente deu a vida toda. Então, voltando para trás daquela situação do processo, né? Então, que bom que a Maze estava numa fase desses processos. Então, quando a gente recebeu os Smurfs, então a gente começou fazendo o quê? Primeiro, o roteiro. Então, a gente começou desse roteiro. Foram 2 meses só de roteiro. Então, como é que vai ser essa cena? Como é que vai ser essa atração? A montanha-russa passa para cá? Então, só texto. Aprovou os textos, a gente começa a passar para um storyboard. Então, é desenho mesmo. Preto e branco. Desenho preto e branco. Desenho para cá, vem para cá, mostra, prova, vai e volta. Depois, vamos colorir os desenhos. Tudo. Aprovou todo o storyboard. E é assim que acontece. A gente tem 2 profissionais de roteiristas. Na época, a gente já tem 4 de storyboard, né? Que a gente começa a passar para as áreas de concept, de cenário, que já é um desenho mais técnico para os modeladores. Nossa. Você vê as etapas? Então, tem a parte de concept mesmo. Então, eles faziam os concepts dos cenários para dar vida para aquela cena do storyboard. E aí, depois, os modeladores pegavam aquilo e modelavam ponto a ponto. Então, assim, os Smurfs foi o primeiro projeto que a gente modelou tudo do zero. Por quê? A gente tinha uma maneira de renderizar, né? Para quem não sabe, renderizar é quando a gente cria o vídeo, tem que fechar ele para poder passar, né? Perfeito. Porque o que acontece? O render precisava ser rápido, porque as resoluções eram muito altas. Então, quando você modela, você pode fazer essa xícara com 300 polígonos ou com 30 polígonos, mas sem perder a qualidade. Então, tem uma combinação. Se você fizer com 15, vai ficar com pouca qualidade. Se você fizer com 300, vai pesar na hora do render. Uhum. E quando você pega o modelo pronto, às vezes vem com 300 polígonos ou às vezes vem com 15, e aí fica aquele render que uma coisa saiu zoada e você não sabe como resolver. Então, a Maze tomou uma decisão. Modelar foi tudo. faltar de modelar tudo que vocês foram ver lá. Água, que a gente sabe bem o que é isso. A gente fez 11 filmes, né? Então, depois que a gente modelou os cenários, tudo, então a gente passa para a parte... Sensacional. A gente passa para a parte da animação de câmera, que é meio... a gente chama de animatic, que é pegar o concept e dar vida pro storyboard. Então, o animatic, ele é um render todo cinza, mas tem todo o movimento de câmera para a gente estudar a altura dos personagens, o movimento. E a gente pegava aquele animatic e aplicava na atração da arquitetura no 3D. Então, porque eu não podia ver só o vídeo aqui na televisão. Às vezes a gente tem atração, que é, por exemplo, a gente tem um Flying Theater, vai ser um dos primeiros aqui no Brasil, o que é um Flying Theater? É um teatro voador. Então, você tem uma tela de LED, de alta resolução, 1.5, e você tem cadeiras que elas se mexem sincronizado, que elas fazem um voo, como você tem muitas atrações. Como o do Avatar. Como o do Avatar, que é o do dragão. E aí você começa a voar e o conteúdo acompanha esse voo, então tem vento, tem tudo, então é uma atração muito bacana. Então, a gente começou a fazer esses animatics, que são esses efeitos cinza, para o cliente aprovando também. Então, foi um processo, a gente está quase 1 ano produzindo. Então, passamos a fase do animatic, aí depois a gente passa para a área de texturização, texturizando toda a cena, iluminando, arrumando o render, colocando efeito, colocando coisa. Depois que vai passar a parte do 3D, vem a parte da pós-produção, que é o After Effects, que é dando a qualidade, arrumando cor, depois tem a colorização. Brilhinho, detalhinho... E por último, é o áudio, tá, gente? A gente faz o áudio, porque o áudio ele é por último, do último ali. Eu tô viajando, eu tô dentro. Assim, eu também. Eu até esqueci que nós estávamos aqui. Eu tô lá dentro. Eu tava lá também, Ri. Eu tava lá também. E o que acontece? Aí, ano passado, eu fui na IAPA de novo,
né, em 2024. E eu já tinha muitos filmes prontos. Aí que eu fiz? Eu tenho um óculos holográfico, assim, bem legal, que você já tira, já coloca aqui. E aí, eu tenho uma certa dificuldade ainda com o inglês, mas eu sou muito cara de pau, eu vou falando ali, né? Eu falo, não, yes, of course, Maze, aqui, ó, tá, colocava o óculos. E aí eu comecei a passar os conteúdos. Gente, o sucesso, que é onde eu quero ir pro meu mercado agora, porque o que eu percebi, o mercado mundial desse nível de conteúdo é muito carente. Por exemplo, você tem grandes parques na Alemanha, grandes parques incríveis, aí você vai ver o conteúdo ruim. Aí você vê, né? Assim, tem grandes empresas, por exemplo, a Dolphin é uma das maiores empresas de movimento de coisas de parque. Ele tem algumas parcerias com empresas do mundo inteiro de conteúdo, e a grande parceira dele, quando você coloca o conteúdo, você vê o render ruim, o render não pensado, as histórias não tão profundas. Quando eu mostrei a do Smurf, eles piraram, assim. Então, eu vi que o meu mercado para conteúdos para parques temáticos tá lá fora, sabe? É só o começo disso. É só o começo. Tudo. Então, eu tô aguardando ansiosamente de inaugurar os Smurfs para que a gente possa usar isso como portfólio para atingir o mercado internacional. Nossa, assim. Fascinante, Bruno. É por isso que você está tão apaixonada por essa área, Sim, né? Talvez eu sou apaixonado entre demais. 100%, como está a sua divisão entre eventos corporativos e parques? Eu brinco assim, os eventos corporativos eu faço ainda, fiz até um recentemente bem grande da AstraZeneca, foi muito legal esse da AstraZeneca, mas o que eu estou sentindo, as agências, elas sabem que eu sou apaixonada por parque, por entretenimento e por essas coisas de magia, né? Então, quem me procura já sabe que vai me procurar para fazer essas coisas. Já sabe a sua assinatura, já sabe a minha assinatura. Então, a sua assim, personalidade. E tá sendo legal porque eu vejo vários eventos migrando para essas coisas. Recentemente eu fiz a Expo Sec, que é aquela feira de segurança. Fazia muito tempo que eu não fazia uma segurança. E eles queriam fazer um túnel imersível de segurança. E a Maze pensamos no roteiro, pensamos na estrutura. Então, a gente fez ainda toda a parte técnica, audiovisual e conteúdo. E o cliente ficou muito satisfeito. Então, o que eu vejo assim, é que os clientes querem trazer esse mercado de parque para os eventos, né? A busca pela experiência imersiva, pelo conteúdo sentido e não só visto e contemplado, mas fazer com que as pessoas sejam estimuladas a sentir, está muito grande. Para a gente tem sido um desafio bem importante nos momentos de conceber, né, Bueno? Na concepção de projeto, a gente tem também notado muito, mesmo nos eventos corporativos. Eles estão mais lúdicos, mais temáticos, algo que antes era muito institucional, muito quadrado, muito ali dentro de um critério. Nossa, está mudando completamente. Esse que a gente voltou recentemente agora de Brasília foi exatamente isso, né, Bueno? Nossa, como nós estamos de tempo, estamos tão empolgados aqui. 57, maravilhoso. Nossa, Bruna, que história maravilhosa, impressionante. Eu nem contei as coisas lá dos outros países, que se contar vai... Gente, não, mas fica à vontade. Vai ter que fazer uma nova... a gente vai fazer uma nova mas é muito legal a gente trazer aqui... para quem sempre acompanha nosso conteúdo, para entender as possibilidades de atuação, né, Bruna? Porque não falta lugar, não falta oportunidade. E ainda a sua história de vida, ela é muito legal, porque você se identificou com tudo isso. E você foi se desenvolvendo como pessoa muito junto com a profissão, né? Sim. Ela te formou, né? E você falou assim, né? O Via Nova foi um dos atos mais fortes de coragem que eu tive na vida, que é você trocar de ramo, né? Ir para um ramo que é desconhecido, que era um ramo seguro que eu tinha de parque. E, ao mesmo tempo, ele me trouxe uma coragem que me fez me assumir quem eu sou hoje, né? Uma mulher trans. Então, eu me assumi juntamente com o Via Nova. Foi junto com o Via Nova? Foi junto com o Via Nova. Então, e assumir para o mercado de eventos, que é um mercado... não vou falar... mas é um mercado mais difícil, até o meu mercado de audiovisual. Só que hoje eu expresso a minha criatividade na raiz, né? Então, hoje eu não tenho mais amarras. Genuinamente. Genuinamente. Então, eu hoje, como uma mulher, eu me sinto mais criativa ainda do que eu era antes, assim, sabe? Que fascinante isso. Isso também é um grande aprendizado para muita gente que está lá do outro lado. A gente sabe, né? É uma oportunidade boa também, às vezes, de se colocar num lugar e falar, posso também, né? Em várias circunstâncias, em várias áreas. Muito bom, acho que a gente tem que partir para o final. Sim. Bruna, a gente fica muito feliz de poder levar muito desse seu conhecimento, da sua história de vida. Você falou um monte de coisa legal. Eu acho que assim... Nossa,
Nossa, eu mesmo fui anotando, mas eu pensei, não, Leila, Desculpa, depois gente, você eu fiquei falando depois um monte você de- assiste Eu o fui vídeo. Não, é muito aprendizado A de gente vai ter que deixar software. alguns links, né? Algumas Isso. coisas assim. O descritivo Agora, vai ser uma bíblia. descritivo. Mas é sobre isso, é sobre compartilhamento, né? A Sim. generosidade de poder falar, né, Bruna, sem ter esse medo, nossa, vou passar para o concorrente. Não tenho. A gente enfrentou Mas muito isso, eu né, acho no que começo. eu acho que esse detalhe que ó, é difícil até para nós, eu acho que durante, né, a vida a gente entender e sentir isso e ter essa abertura, né? Porque eu acho que essa abertura a gente conquista. É isso mesmo. Conquista, assim, de falar concorrência, né? No fundo, é que às vezes a gente tinha um pensamento tão pequeno, porque era assim, era a oportunidade da vida nossa, né? É tudo tão difícil aqui nesse Brasil, né? Onde a gente nasceu. Mas com o amadurecimento de tudo, a gente começa, não que a gente se acha, mas esse se achar significa assim, eu acho que pelo tanto que a gente já conseguiu evoluir o espírito e também de conhecimento, tecnicamente falando, né? Quando a gente fala de concorrência, daí a gente até para e olha assim, tá, mas a pessoa tá falando em concorrência de quê, né? Assim, que daí você fala, bom, no mínimo vai ter que ter o mínimo conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem, a trajetória que a gente tem. É verdade. E são seres diferentes, são pessoas diferentes, não tem. Acho que isso engrandece a gente, porque dessa liberdade, essa expressão, Sim. a gente pode falar abertamente, de coração Sim. aberto mesmo, porque não existe isso mais dentro da nossa cabeça, né? Eu sou uma pessoa assim que até os principais clientes hoje assim são meus concorrentes, que eram meus concorrentes, hoje são grandes parceiros, porque é legal você ter essa troca, de ter esse compartilhamento. Então eu acho que assim não existe concorrente, né? Se você tem um amor muito forte e se você sempre quer se renovar. Então, quando, por exemplo, a gente criou, tá lá, fizemos uma das primeiras perspectivas forçadas. Não, primeiro a gente não parou só naquilo. A gente foi fazendo outra coisa. E é legal outras pessoas fazerem para que fortifique esse mercado específico. Então, hoje eu acredito que, assim, é sempre você se renovar, se inspirar e poder inspirar outras pessoas. Assim, hoje meu foco é muito inspirar em outras pessoas a querer construir um futuro melhor. Assim, que legal. Né? Aproveito essa deixa que eu ia pedir para você olhar para aquela câmera Sim, mandar um recado para quem está aqui te assistindo, te Sim. ouvindo. Talvez seja muito nisso que você já falou, Bru, mas dá a sua palavra final. O que eu tenho a dizer, assim, por experiência própria, se você tem um amor, um desejo e você quer transicionar de carreira, né? Se você é um advogado, quer ser um arquiteto, eu acho que você tem que fazer aquilo que você está no seu coração, porque quando você faz aquilo que você ama, é muito simples, assim, você tem uma felicidade muito grande e é o que eu faço hoje, e é o que eu sou hoje. Eu amo fazer o que eu faço, então o que eu acho assim, tenha coragem. Eu sei que vai ser difícil, você vai passar tempo controlado quando você está ali naquela situação já certa, né? Você vai para o incerto, mas quando você vai para o incerto e aquilo que você ama, persiste, que uma hora vai chegar. E a minha hora chegou. Eu demorei 5 anos para conseguir quase viver inteira só hoje. Hoje, 90% do meu faturamento é voltado para o parque temático. E eu sou muito feliz, porque eu sou quem eu sou e eu amo o que eu faço, sabe? Maravilhoso. A gente termina aqui, porque tá de mais nada, né? Com uma mensagem dessa maravilhosa. Muito obrigada, Bruna, por aceitar nosso convite. Mas é isso, a gente tem que falar do coração. É isso, é sobre isso. Eu acho que esse ecossistema todo é tudo uma coisa só, né? A gente sabe que é profissional, mas é a vida. Continuem aqui com a gente, esse episódio tem aqui um significado importante pra gente, a gente também tem uma admiração muito grande pela Bruna, pela história, por tudo que ela já criou, que ela construiu, sempre com essa coragem, mas com essa carinha de criança, de jovem, com essa inocência. Você tem uma coisa muito especial, Bruna, Obrigado, e é por isso que você está onde você está. Adorei estar aqui com vocês. Que bom. Nós também. Volte mais vezes. Sim, pra continuar, né? Volte vai ter mais parte 1, 2, 3, 4, 5. É super top, 6. gente. Gente, para você que está aí, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, acompanhe a gente aqui em todos os episódios, acho que a gente só tem crescido, a gente aprende muito também aqui e a gente quer levar esse aprendizado para você aí do outro lado também. Arque-se você também, a gente se vê no próximo episódio. Amém. Tchau, gente! Tchau.